Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui nesta noite para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, falando sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas à luz da Palavra de Deus. Muito interessante o artigo desta semana. E ele trata sobre os reflexos da sociedade, da pressa, dessa correria que nós temos no dia a dia, dessa sociedade que nos impulsiona a corrermos mais e mais e mais. Então, Reflexos da Sociedade da Pressa é um artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2022, escrito por Jaqueline Teixeira. E Teixeira, ela começa fazendo uma pergunta para mim e para você. Você utiliza aquele recurso do WhatsApp de acelerar os vídeos, se você vai para a velocidade 1, 1,5 e 2, e você acelera, às vezes você coloca no 2. Você também utiliza esse mesmo recurso para os vídeos do YouTube, para acelerar os vídeos do YouTube quando você está assistindo? Quando você utiliza esses recursos, no que é que você acredita? Você acredita que economizará tempo para assim poder fazer todas as atividades da sua lista de tarefas? É isso que você imagina? Então, reflexo da sociedade da pressa. Nós estamos vivendo em uma sociedade que todo mundo está correndo e parece que 24 horas não é o suficiente para darmos conta daquilo que está às nossas mãos, daquilo que nós temos a fazer. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar ao nosso Deus. E nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, pastor da igreja Sinai de Almadina, para estar orando ao Senhor nesse instante. Pastor da igreja Batista Sinai de Almadina, aqui no sul da Bahia. Olá, irmã Paulina, saudamos a todos aí com a paz do Senhor Jesus e desejamos, Amém. Sim, que a soberana vontade do Senhor seja real em nossas vidas, que as nossas famílias, que as nossas casas, que sejamos todos dirigidos pela forte e pela poderosa mão do Senhor, Amém. Em nome de Jesus. Pois reflexos da sociedade da pressa, né, irmã Paulina? Reflexos da sociedade da pressa. Estamos sempre correndo, né, pastor? Na verdade, pastor, deixa eu fazer uma perguntinha. O senhor utiliza esse recurso do WhatsApp de acelerar os vídeos? Às vezes sim, às vezes eu utilizo. No começo eu relutei, fui assim um tanto quanto resistente, mas a tecnologia está aí para ser usada. É claro que você não vai fazer disso... A nosso favor, né? Não vai fazer disso aí a sua tônica em todos os momentos. Mas tem realmente situações que nós precisamos remir um pouco do tempo, né? Mas a pressa ela tem sido trabalhada, ela tem sido lançadas algumas coisas, alguns recursos para tentar minimizar esse problema, né? Mas todos os recursos eles acabam se tornando obsoletos. Eu me lembro aí, em relação a muitos anos atrás, da questão do micro-ondas, né? Ele foi lançado por conta da pressa que as famílias estavam vivendo e agora ninguém mais nem toca no assunto, nem fala, e depois vieram outras coisas. Cada recurso que a tecnologia ela cria, que ela coloca em atividade, ela tenta fazer com que sobre um pouco mais de tempo, né? Mas na verdade, tempo é exatamente o problema da sociedade da nossa geração. Mas nós voltamos à Praça São João, aqui na cidade de Almadina. Ali tem Eu Amo Almadina, e essa frase com certeza ela está também no coração do pastor. Sou um cidadão almadinense, fui condecorado, recebi o título de cidadão almadinense, e realmente eu amo Almadina. E quero aproveitar esse momento, irmã Paula, e mandar um abraço para todos os munícipes aqui da cidade de Almadina, os que moram aqui e os que saíram daqui para trabalhar fora e estão morando em outros lugares, mas dentro do peito de cada um bate o coração almadinense, né? Então nós vamos orar. Aí não tá com pressa? Não. Pensei que a irmã tivesse com pressa, porque é exatamente sobre isso que a irmã vai falar, né? Reflexos da sociedade da pressa. Nosso Deus querido, nosso Pai, nós somos imensamente agradecidos ao Senhor. Somos reconhecedores da Tua graça sobre nós todos os dias. É o favor imerecido
que o Senhor tem derramado sobre nós, não havia nada em nós que fosse capaz de sensibilizar o coração do Senhor para nos contemplar com graça, com bondade e com misericórdia. Mas é por conta do teu infinito amor, o tal amor com que o Senhor nos amou de tal maneira, conforme está registrado ali no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 16. Em nome de Jesus, Pai, que tu estejas abençoando a tua serva mais uma vez nesta noite e que sem pressa ela possa, meu Deus, transmitir aos nossos corações o ensino da tua palavra. Amém. E que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, que seja cada palavra do coração do Senhor para abençoar as nossas vidas. Deus, amém, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja aqui neste lugar, a Igreja Batista Sinai de Almadina, a tua igreja de um modo geral, mas também eu peço ao Senhor que abençoe a união masculina da tua igreja, abençoe também a MCM da tua igreja, a união de senhoras, a juventude, o ministério infantil, o corpo diaconal, pastor e família, continua nos abençoando e abençoe a nossa cidade, cada família, cada pessoa. Fica conosco, ó Deus, fala aos nossos corações nesta noite. Abençoa esta pessoa que está se inscrevendo agora em nosso canal. Obrigado por tua graça, em nome de Jesus, amém. Amém. Tá certo, irmã Paula. Como a irmã não está com pressa, eu vou abrir aqui a Bíblia no Salmo 119 e eu vou ler aqui 150 versículos, tá bom? Oh, já que hoje o assunto é pressa, é não ter pressa, e a irmã certamente vai falar sobre isso sem pressa, mas tá certo. Brincadeiras à parte, Deus abençoe. E tenha um ótimo estudo aí em nome de Jesus, tá bom? Amém, tchau, tchau. Amém. Tchau, pastor. Muito obrigada. Reflexos da Sociedade da Pressa é um artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2022, é escrito por Jaqueline Teixeira, né? E aí o pastor fala, fique à vontade, não precisa ter pressa, é perigoso, porque acabaremos passando a noite aqui toda conversando, né? Nós não temos tempo para isso. Então, nós muitas vezes, queridos, nós acreditamos que uma vida produtiva é uma vida cheia, né? É uma vida cheia de demandas, cheia de tarefas, cheia de coisas para fazer. Aí sim nós estamos sendo produtivos. E isso nos tem levado cada vez mais a uma correria desenfreada, a uma correria cansativa e superficial, sem sentido. Então, Teixeira nos fala o seguinte: você acha que é necessário repensar e fazer ajustes na sua rotina? O que você acha? É preciso que você repense como está a sua rotina e faça um ajuste na sua rotina, nas suas tarefas, no seu dia a dia? O que está lhe faltando no momento? Está lhe faltando tempo ou prioridades, organização das suas prioridades? O que você acha que falta? Está faltando tempo? 24 horas é pouco? Será que Deus errou quando fez o mundo e colocou o dia e a noite, né? O dia 12 horas e a noite 12 horas, 24 horas em um dia? Será que Deus errou quando fez isso? Será, queridos, que errou? Será que está faltando tempo? Será que o nosso dia precisava ter 30, 40, 50 horas? O que você acha? O que está faltando? Está faltando tempo ou organização das suas prioridades, organização do seu tempo? E ela pergunta aqui, né? Você já desejou que seu dia tivesse mais do que 24 horas? Para que você pudesse dar conta de tantas atividades que você acaba ficando assoberbada? Você já se sentiu sobrecarregada e exausto por não conseguir sequer descansar entre um compromisso e outro, mas você ter que sair, ir para a faculdade, ir para o trabalho, do trabalho para a faculdade, para casa, para os serviços de casa, as demandas, e aí para a igreja, e às vezes não dá tempo nem sequer de respirar, nem sequer de tomar um copo com água, ou se alimentar direito, acabamos correndo. Quando eu falo assim, me alimentar direito, eu lembrei da médica, né? Quando eu fui fazer a cirurgia, da anestesista, que ela estava conversando comigo, depois ela saiu, levou no máximo, 8 minutos fora do centro cirúrgico. E aí depois ela voltou e falou para outra médica, pode ir almoçar, porque eu já almocei. Aí eu falei assim, você já almoçou? Perguntei para a médica, ela fez, eu fui rápida, porque
eu estava acostumada a comer em 5 minutos. O tempo que eu tinha para almoçar era 5 minutos. Então hoje eu como assim correndo e aí volto. Aí a médica disse, não, depois da cirurgia eu vou almoçar, não vou almoçar agora não. Vou deixar para depois porque aí eu tenho mais tempo. Às vezes nós acabamos fazendo isso. Não temos tempo nem sequer para parar, mastigar direito os alimentos que estamos ingerindo. Estamos comendo naquela pressa, naquela correria. E isso faz muito mal para a nossa vida, para a nossa saúde. E acabamos nos prejudicando. Então a maioria de nós, a autora nos diz aqui, vive em uma constante correria, como se todos os dias da vida se tornasse uma pista de corrida de 100 metros. E isso, queridos, é o reflexo da sociedade da pressa, com seus obstáculos para podermos atravessar. Então nós vivemos em uma sociedade da pressa, onde o tempo está correndo e tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Mas o que é que a Bíblia fala sobre o tempo? O que é que a Bíblia fala sobre o tempo? Eu costumo dizer que na palavra de Deus nós encontramos assuntos para todas as instâncias das nossas vidas. E não seria diferente em relação ao tempo que Deus nos deu, a administração do nosso tempo. Nós vamos ver em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 em diante, que a palavra de Deus nos diz assim. Capítulo 3, todinho de Eclesiastes, vem falando sobre o tempo, sobre a brevidade da vida, sobre a vaidade que muitas vezes nós corremos tanto e tudo isso passa, tudo é passageiro, né? E aí, versículo 1, ele começa falando sobre o tempo. E aí Salomão diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Para tudo tem um tempo determinado. É isso que Salomão nos diz, né? É isso que a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes. Há tempo de abraçar, queridos, e tempo também de nos afastarmos. Estamos vivendo um tempo que nós não podemos mais ter aquele abraço caloroso que costumávamos dar, aquele beijo gostoso na bochecha do nosso amigo, da nossa amiga, né? Aquele cheirinho que a gente gostava de sentir. A gente não tem mais. Hoje a gente está vivendo no tempo de afastar, de abraçar, né? Não está vivendo no tempo de abraçar, mas por conta do vírus, da pandemia, por conta da preocupação com a nossa saúde e com a saúde daquele que nós amamos, nós estamos vivendo um tempo de nos afastarmos. Nos afastarmos fisicamente, mas não emocionalmente, não espiritualmente, né? Mas nós podemos conviver juntos. Então, a Bíblia nos diz que é um tempo para tudo. E a vida, a nossa vida, ela é repleta de experiências. A nossa vida, ela é repleta de emoções, é repleta de dor, de sofrimento, desilusões, de alegrias, de surpresas, de sucesso. A nossa vida é repleta de fracassos também. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é vaidade, é isso que Salomão diz, né? Salomão, olhando aí na sua experiência de vida, na sua sapiência, Salomão, ele chega e diz, olha, tudo isso é passageiro, tudo isso é vaidade, o que adianta tanta correria, o que adianta tudo? Porque tudo isso passa, mas existe algo que não muda, existe algo que é eterno, que é o nosso Deus. E é isso que Salomão nos diz ali em Eclesiastes capítulo 3. Então, Deus, ele é eterno, Deus estende-se de geração a geração, Deus fez o mundo, né? Já existia antes da fundação do mundo.
e Ele está presente em nossas vidas em todos os instantes. Então, sem Deus, todas as nossas experiências da vida são inúteis. Sem razão, sem esperança, sem sentido. Mas em Deus, queridos, nós encontramos sentido para a nossa vida. Em Deus nós encontramos sentido para a nossa existência, o porquê que nós estamos aqui. Então, muitas vezes, nós queremos e nós vivemos assim, na sociedade da pressa, queremos tudo para a hora, tudo para ontem, né? Hoje a gente não levanta mais do sofá para ligar a televisão, a gente já está com controle remoto. A gente fica muitas vezes, eu tiro por mim mesma, quando estou ligando o computador, que o computador demora alguns segundos para ligar, eu falo, nossa, como tá lento, por que ele não é mais rápido? Eu estou com pressa, né? E às vezes a gente fica assim. Então, muitas vezes nós somos assim. E queremos tudo para a hora, sem esperar o tempo certo, E isso, queridos, não é bom. Isso não é bom. A gente vai ver que a Bíblia fala sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. A casa construída na areia, ela se constrói mais fácil, mais rápido. Uma casa construída na areia, ela pode ser feita em um dia. Mas uma casa construída na rocha demanda suor, demanda trabalho, demanda tempo, disponibilização do nosso tempo. E, contudo, essa casa construída na rocha, a Bíblia nos diz que é uma casa sólida, que mesmo diante dos intempéries da vida, dos vendavais da vida, essa casa ela não se abala, ela permanece firme. Mas a casa construída na areia, por sua facilidade e agilidade de tempo, é uma casa frágil, que muitas vezes, diante dos vendavais, dos intempéries da vida, essa casa ela vem ao chão. Então, muitas vezes nós somos assim, nós nos apressamos para as coisas, nós nos apressamos para ter as coisas. E muitas vezes nós não estamos preparados para passar por tal experiência, não estamos preparados para obter tal bem que nós gostaríamos tanto de ter, não estamos preparados para receber aquilo que nós estamos tanto querendo. Então, um exemplo disso, bem claro, é com relação ao casamento. Quantas mulheres, quantos homens não se apressam em casar e firmar ali uma união sem antes estarem prontos para o casamento, sem antes haver um preparo, uma orientação, uma fundação. Não há uma fundação. Casou por casar. E aí o que acontece? Chegam os intempéries da vida, chegam os vendavais e essa união muitas vezes se desfaz porque aquele casal não estava pronto para casar. Então, isso acontece muito. Quantos casamentos são desfeitos antes mesmo de se terminarem de pagar os custos do casamento? Quantos casamentos não são desfeitos antes que os noivos terminem de pagar as despesas do casamento, da festa do casamento, né? Então nós precisamos, a Bíblia nos diz que nós precisamos entender que há um tempo para tudo, há tempo para tudo. E aí Teixeira nos diz o seguinte: nós vivemos na sociedade da pressa, assumimos uma carga altíssima de compromissos, desgastamos-nos física e emocionalmente para cumprir esses compromissos e para manter esse ritmo frenético de vida. Sacrificamos tempo de qualidade e saúde, vivemos em um desequilíbrio que traz, inclusive, consequências espirituais. Porque nós não temos tempo de qualidade também para com Deus. Nós negligenciamos a nossa saúde física, negligenciamos a nossa saúde emocional e negligenciamos principalmente a nossa saúde espiritual, porque estamos vivendo em uma sociedade da pressa. Estamos assumindo cargas altíssimas de compromisso, estamos assumindo um compromisso assim, em cima do outro, e isso tem nos desgastado física, emocionalmente,
psicologicamente, financeiramente não, que muitas vezes o retorno é bom, né? Mas espiritualmente falando, estamos muitas vezes desgastados e morrendo espiritualmente. Então, até que ponto isso vale a pena? Até que ponto vale a pena você sacrificar sua saúde, você sacrificar seu casamento, você sacrificar a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua vida física? Até que ponto vale você sacrificar? E aí a autora ela conta a experiência dela, né? Como pessoa que foi semelhante à minha experiência. Ela diz o seguinte, que ela é recém-casada, ela trabalhava, ela acordava 5 horas da manhã para ir trabalhar, em uma distância de 60 quilômetros por dia. Era essa a distância. E ela chegava em casa, ela acordava às 5 da manhã, ela chegava em casa às 11 horas da noite, às 23 horas, depois de um expediente laboral e acadêmico. E isso sem mencionar os compromissos eclesiásticos, os compromissos que ela tinha também na igreja. Então, ela tinha uma alimentação ruim, somada ao sedentarismo, fez com que o corpo começasse a dar sinais de exaustão, de desgaste. E aí foi quando ela percebeu muito que estava já, né, depois de muito tempo foi que ela veio perceber como ela estava distante de viver, né? Ela estava sobrevivendo, como ela estava distante de aproveitar a vida, aproveitar o casamento, aproveitar a sua saúde, a sua juventude. E aí ela perguntou se ela estava fazendo essas escolhas por pressão social ou por vontade própria, né? E após um período de reflexão, oração, de alinhamento familiar, de conversa com seu esposo, conversa com a sua família, ela tomou uma decisão que mudou a sua realidade. Ela disse que pagou o preço por essa jornada de desaceleração, mas que hoje, quase 3 anos depois, ela começa a colher os frutos daquilo que ela plantou. De uma vida equilibrada, de uma rotina sadia, de uma rotina em que ela pôde conciliar tempo de trabalho, tempo de família, tempo de Deus, tempo para ela mesma. E é certo que existem fases, existe momento das nossas vidas que é necessário a gente ter uma carga maior, né, e intensificar o esforço, mas por conta das exigências profissionais, por conta de sermos estudantes, mães, esposas, mas a pressa não deve ser um estilo de vida. Deve ser um momento, né? Um momento que a gente tem que realmente correr contra o tempo. Isso é fato. Mas isso não deve ser uma constante em nossas vidas. Isso não deve fazer parte da nossa rotina. Nós não podemos fazer todas as escolhas da vida mantendo um padrão de rotina acelerado. Porque simplesmente nós vamos chegar a um tempo que nós vamos sucumbir. Nós não iremos aguentar as consequências a longo prazo de uma rotina corrida, de uma jornada de vida corrida. Então, ela fala o seguinte, que a aceleração, ela gera ansiedade. A aceleração, ela gera ansiedade. E ela diz o seguinte, quer um exemplo muito simples, como estamos apressadas? E aí ela dá o exemplo do WhatsApp, que a gente, né, acelera ali o áudio do WhatsApp, não tem mais aquela paciência de estar ouvindo o áudio no tempo normal, a gente acaba acelerando esse áudio do WhatsApp. E ela fala o seguinte, se realmente, para você parar e pensar, se realmente aqueles 3 minutinhos, 4 que você está ouvindo a mensagem ali do WhatsApp, vai tomar o seu tempo todo? Vai fazer com que você não consiga realizar as suas tarefas? Será que você não pode parar 1 minuto, 2, 3 para ouvir o relato da pessoa que está ao outro lado da linha? Aí ela fala o seguinte, que é assustador pensar que esses míseros segundos, minutos, nos faz pensar que nós estamos ganhando tempo. Mas, na verdade, estamos apenas desperdiçando um ato de serviço muito precioso, que é o ato de ouvir. Hoje as pessoas estão tão ocupadas
Hoje as pessoas estão tão aceleradas, tão ansiosas, que não tem mais tempo para ouvir o outro, para ouvir com atenção o que as pessoas estão falando, para servir a outra pessoa, para amar a outra pessoa. E aí ela disse que pessoalmente ela tomou a decisão de não mais acelerar os áudios do WhatsApp por consideração ao próximo, por disciplina e por entender que esses segundos não vão fazer diferença na sua vida, não vão fazer uma diferença real na sua vida. Então, acelerar áudios é só uma amostra de que estamos cada vez mais impacientes, imediatistas e poucos dispostos aos pequenos esforços inerentes aos relacionamentos. É por isso que os relacionamentos estão tão frágeis hoje em dia, porque nós não estamos dispostos a investir tempo em relacionamento, em um relacionamento de amizade sadia, de um relacionamento amoroso, sadio. A gente não tem mais tempo para investir no outro. Estamos sem tempo para ouvir o outro, para investir no outro. E aí, ela diz, a Teixeira nos diz o seguinte, que a pressa, ela gera ansiedade. Quando vivemos em um ritmo muito intenso, a nossa cabeça parece que não vai desligar. Mesmo nos momentos de descanso, trazendo constante preocupação sobre as nossas atividades e se daremos contas dela. Isso é verdade. Parece que a gente fica ligado no 220. Eu não sei se você é assim, mas eu sou ansiosa, né? E às vezes a gente vai deitar, vai dormir, não consegue dormir, porque o pensamento vem, começa a acelerar e você vai imaginando o que é que você tem que fazer. E os problemas que normalmente a ansiedade é assim, né? Você já imagina que aquilo ali vai gerar problemas e você tá trabalhando na solução daqueles problemas que poderão vir. E às vezes o Robson fala assim, Paulina, olha, basta cada dia o seu mal, não me lance dúvida agora, né? E às vezes eu ainda levanto e falo, Robson, isso aí, amor. Aí ele fala, Paula, pelo amor de Deus, fique com suas dúvidas só para você. Então, até o nosso sono, por conta da nossa ansiedade, ele fica prejudicado. Nós não conseguimos frear os pensamentos no fim do dia. Ficamos ansiosos quanto ao futuro. Entretanto, as palavras de Jesus nos confortam. Jesus Cristo fala o que em Mateus 6,34? Olha, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã basta consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. A gente vai ver, queridos, que Jesus, falando ali em Mateus 25-34, ele nos diz assim, por isso vos digo, olha, não andeis ansiosos com a vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, olha, elas nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, toda essa ansiedade que você tem, pode acrescentar alguma coisa, alguma estatura, um côvado, né, na sua estatura, 1 milímetro, 1 centímetro, 10 centímetros que seja no seu tamanho? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois aí ele diz, ele explica, olha, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá também muito mais a vós, que procura homens de pouca fé, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Mas procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal.
Por que Jesus Cristo falou isso? Bom, quando Jesus Cristo viu aquela multidão, na sua onisciência, Jesus Cristo falando sobre o buscar o reino de Deus, olha que nós deveríamos orar, pedir a Deus que perdoasse os nossos pecados, como nós perdoamos o nosso semelhante, que viesse o reino de Deus sobre as nossas vidas, que Deus dominasse as nossas vidas, as nossas ações. Jesus Cristo sondando ali os corações das pessoas e percebendo a ansiedade, o anseio por algo melhor, por uma vida melhor, por sair da miséria, por sair das dificuldades, pela cura, pela libertação. Jesus Cristo diz: queridos, não percam o sono de vocês, não fiquem inquietos, não se angustiem, porque a ansiedade ela faz isso. Uma coisa, queridos, é nos preocuparmos com a nossa estabilidade financeira. Uma coisa é nos preocuparmos com o nosso bem-estar. Uma preocupação sadia, isso é sadio, isso é bom. A gente não pode simplesmente deitar na rede, cruzar os braços e esperar que Deus mande maná dos céus. Nós precisamos levantar, erguer a nossa cabeça e ir trabalhar para nos mantermos. Mas o que Jesus Cristo estava dizendo é o seguinte: o que é que vocês irão fazer perdendo noites de sono? O que é que isso vai acrescentar à sua vida? Não vai acrescentar nada. Nada será acrescentado na sua vida. Então não perca o seu sono, não perca a sua saúde, não perca a sua alegria com demasiada preocupação. Mas lance sobre Deus. Lance sobre o Senhor as suas preocupações e Deus tem cuidado de vocês. Basta a cada dia o seu mal. Então é isso que Jesus Cristo nos diz. E aí, 1 Pedro 5, versículo 7 nos diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de vocês. Então, precisamos viver um dia de cada vez. É a melhor forma de fugirmos da ansiedade. É a receita que Jesus Cristo dá. Olha, basta a cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. Se organize da melhor forma possível. E então descanse o coração em Deus. Na certeza de que Deus está na frente de tudo. Que Deus está no controle de todas as coisas. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês. Pressa tira toda a nossa capacidade de aproveitar a rotina, fazendo-nos perder a habilidade de desfrutar dessa jornada. As atividades se tornam mecânicas, enfadonhas, cansativas e muitas vezes são tão velozes que mal paramos para prestar atenção nos detalhes daquilo que tão preciosos do nosso dia a dia, daqueles detalhes preciosos que nós temos, que nós estamos passando. Então a presença de pessoas queridas, a presença da beleza da paisagem, a presença das pequenas conquistas, a emoção das pequenas conquistas. Nós vivemos tanto na correria, tanto na pressa, que não percebemos muitas vezes os detalhes preciosos que a vida nos dá. Não paramos para perceber durante essa jornada, no caminho, né? Durante o caminho da nossa vida, as pessoas queridas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão a nossa família. Não paramos para saborear as pequenas conquistas porque estamos querendo mais. O humor dos imprevistos. A gente não para saborear, né? Então a pressa nos impede de desfrutar a vida na sua plenitude, na sua totalidade. E quanto menos esperamos, queridos, é isso que a autora nos diz, o tempo passou voando, os anos ficaram para trás, nós não aproveitamos a nossa caminhada como nós gostaríamos de aproveitar. E isso é fato, né? A gente está vivendo um ano que foi um ano corrido. E estávamos comentando com o Robson hoje, e Robson falando assim, olha, tem pouco tempo que faltava 100 dias para a gente ver o nosso netinho e agora só faltam 10 dias para estarmos com o nosso netinho, né? Então assim, o tempo corre, o tempo passa numa velocidade, na velocidade da luz.
E muitas vezes quando nós percebemos, o tempo já passou e você não aproveitou a sua criança, não aproveitou o seu filho enquanto estava no lar, não aproveitou o seu casamento enquanto vocês estavam na flor da juventude, vocês não aproveitaram nada. Não aproveitou o seu trabalho, não desfrutou dos frutos que você plantou do seu trabalho, né? Não gozou da alegria, dos frutos do trabalho. Então o tempo passou e você não aproveitou. E Salomão, ele fala muito bem isso quando ele para analisar a sua vida e diz: tudo é vaidade, 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 tudo é vaidade, diz o pregador. Então tudo é passageiro, tudo passa e passa muito rápido. Passa muito rápido. E aí, a autora fala assim, coloca pra gente, né? Faz uma pergunta, como desacelerar? Como a gente parar essa correria? Como nós vamos poder desacelerar? Como a gente vai frear um pouco esse tempo, organizar a nossa vida de forma que a gente viva a nossa vida e não vegete, né? E aí a autora coloca o seguinte, reflita e liste suas prioridades. Primeira coisa que você tem que fazer é parar um pouquinho, pensar e ver quais são as suas prioridades. O que você realmente precisa fazer? E organize as suas tarefas. Faça por dia apenas o necessário, conforme as suas forças. A Bíblia nos diz que tudo que vier às nossas mãos, nós devemos fazer conforme as nossas forças. Mas a Bíblia nos diz que nós não devemos esvair as nossas forças fazendo aquilo que vem às nossas mãos. Então nós devemos fazer conforme a nossa energia, conforme as nossas forças. Ou seja, faça como você pode, aquilo que você pode fazer. Você não precisa dar conta de tudo em um dia só. Então organize seu dia, organize suas tarefas. Reflita e liste quais são as suas prioridades. Aprenda a delegar responsabilidades. Aprenda a delegar responsabilidades. Não absorva tudo para si. Não traga tudo para você mesmo, mas aprenda a delegar. E a gente colocou uma imagem aí de um quebra-cabeça. A nossa vida é assim, é como um quebra-cabeça, que a gente vai montando as peças aos pouquinhos. E quando a gente monta um quebra-cabeça gigante, quanto mais pessoas tivermos ao nosso lado nos ajudando a colocar as peças, melhor. E cada pessoa na nossa vida é uma peça, tem o seu lugar específico. Então nós precisamos aprender a delegar responsabilidades no nosso trabalho, nós precisamos aprender a delegar responsabilidades na igreja, nós precisamos também a dividir responsabilidades em nosso lar, né? A delegar. Então, cada um tem o seu lugar específico nesse quebra-cabeça que é a vida. Então, aprenda a delegar responsabilidades e tire dos seus ombros o fardo excessivo, porque esse fardo ele pode ser dividido. A carga ela pode ser compartilhada e uma carga compartilhada ela é reduzida, ela diminui o peso. Então nós precisamos, queridos, compartilhar, delegar responsabilidades. Respeite seu descanso, isso é muito importante. Respeite seu descanso porque ele é bíblico, ele é necessário e é bíblico. O descanso é necessário e bíblico. A Bíblia nos diz, queridos, que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Deus descansou porque ele estava cansado? Não, porque a Bíblia nos diz que Deus descansou e ele nos dá um exemplo de que nós precisamos também separar um tempo de descanso, um tempo de qualidade para Deus, um tempo de qualidade para nós, um tempo de qualidade para a nossa família. Nós precisamos de boas horas de sono para recuperarmos a energia e estarmos prontos para um novo amanhecer, para um novo dia. Então, não assuma compromissos que venham lhe sacrificar, que venham sacrificar o seu sono, que venham sacrificar a sua qualidade de vida. Aprenda a dizer não. E esse aprenda a dizer não aqui é muito interessante, né? Ela faz a pergunta aqui:
eu coloquei uma foto aqui, né? Você sabe dizer não? Você sabe dizer não? Existem pessoas que precisam aprender a dizer sim. Porque todas as vezes que você vai e solicita algo para aquela pessoa, a resposta é só não. Não posso, não, não, não. Mas existem pessoas que é o contrário. Existem pessoas que não sabem dizer não. E acaba ficando assoberbada, cheia de trabalho, cheia de coisas, cheia de tarefas, cheia de coisas a fazer e não dá conta, porque fica assumindo muitos compromissos. Então aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. O melhor antídoto para a pressa é fazer o que Jesus nos ensinou. Olha, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que todas as coisas, de que o necessário vão ser acrescentados às nossas vidas e que Deus vai nos suprindo a cada dia. Então, mudar a perspectiva, ou seja, enxergar a rotina com olhos espirituais, é uma forma de nós mudarmos e ganharmos tempo, né? É olharmos a nossa rotina com olhos espirituais, pedir a Deus que nos dê sabedoria dos altos céus para administrarmos o nosso tempo, reorganizar as prioridades em nossas vidas para revolucionar o nosso estilo de vida, trazendo assim equilíbrio, trazendo assim felicidade para os nossos dias, e nós vamos viver bem. E que essa mudança, a autora coloca aqui, que essa mudança conduza você a um ritmo adequado de uma jornada e ensinar você verdadeiramente a descansar o seu coração no Senhor. E então, queridos, organize seu tempo, reveja suas prioridades, porque a Bíblia nos diz que há tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus, e é esse o versículo que eu deixo para você guardar no coração. Está em Eclesiastes 1. Se você puder ler o livro de Eclesiastes, leia, porque é um livro muito gostoso, né? A sapiência de Salomão ali na sua experiência, já já nos seus anos de vida. Salomão olha para trás, né, e ele faz uma reflexão da sua vida. Ele olha e ele para e diz: o que adianta tanta correria? O que adianta tudo? Olha, tem um tempo determinado para tudo. A gente não pode apressar esse tempo. A gente tem que aguardar o tempo de Deus. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer também. Há tempo para tudo. E a Bíblia nos diz que é tempo para todo, né? Tudo tem o seu tempo determinado, é isso que a Bíblia diz. E há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Deus não fez errado o mundo. Deus não fez errado o dia com 24 horas. Deus fez muito bem. E quando Deus fez na sua onisciência, Ele preparou tempo para que nós estivéssemos trabalhando, que nós estivéssemos plantando, que nós estivéssemos colhendo, que nós estivéssemos saboreando dos frutos, que nós estivéssemos vivendo bem, se relacionando bem em família e que nós tivéssemos tempo para Ele. A gente vai ver que toda a viradinha da tarde, Deus chegava para falar com Adão, para falar com Eva e ver como foi o dia deles. Isso diz o quê? Que nós precisamos também ter o nosso tempo para conversar com Deus. Então Deus deu 24 horas bem distribuída, bem organizada. Então, queridos, é muito importante que eu e você procuremos, né, o tempo de Deus para as nossas vidas. Deus sabe muito bem o que é melhor para mim e para você. Esperar em Deus é aprender a ter paciência, é aprender a ter domínio próprio, é aprender a ter equilíbrio na vida. Então, quando nós esperamos o tempo certo, o tempo de Deus, nós descobrimos a real alegria de viver, nós desfrutamos bem daquilo que Deus nos dá, dessa vida, desse fôlego de vida, dessa oportunidade de respirar. Eu costumo dizer que a vida é um presente e nós vamos aproveitar bem esse presente de Deus aqui na Terra. Então aproveite o tempo de Deus, viva o tempo de Deus para a sua vida. Saiba que existe um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. É o versículo que eu deixo para guardar no seu coração. Que Deus te abençoe, que você aprenda a organizar o seu tempo, a listar suas prioridades
e que você faça e viva bem. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, que você desfrute dessa semana, das bênçãos que Deus te deu, saboreando os pequenos prazeres da vida, porque eles são maravilhosos e nos renovam a alegria de viver. Um beijo, um cheiro no coração de cada um de vocês. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.